Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E dentro da cobertura da Mostra Tiradentes, Mostra de Cinema de Tiradentes, que está na 24ª edição, a gente recebe um veterano de mostra, né, o Pedro Diógenes, que está com o PAGEU esse ano entre os selecionados. Queria agradecer ao Pedro ter aceitado o convite da Apostila de Cinema para a gente conversar sobre o filme, já passou pelo Olhar de Cinema, pelo Cine Ceará. A gente já teve contato com a obra, então a gente vai poder conversar bastante até sobre a carreira dele também. Roberta, muito obrigado aí mais uma vez por mais um programa da Mostra Tiradentes. Então, Pedro, vou começar perguntando, né, que ano passado completou 10 anos do prêmio de melhor filme na Mostra Aurora para o Estrada para Ítaca, né? E você dirigiu, são 4 diretores, né? Você, o Guto Parente, o Luiz Prete, o Ricardo Prete. E aí, como que você se sente agora apresentando o PAGEU no mesmo festival que te acolheu desde o início da sua carreira lá em longas-metragens, né? Que você já tem uma história, uma vinculação ali com a Mostra Tiradentes. Como que é você apresentar agora mais uma obra nesse festival tão importante para o cinema brasileiro? Primeiro, agradecer vocês pelo convite. É sempre muito bom estar falando de cinema, estar podendo conversar. Então, muito obrigado. É sempre maravilhoso estar passando em Tiradentes, né? Acho que todo mundo que faz cinema no Brasil e que já teve a possibilidade de passar um filme em Tiradentes sabe disso, né? É um festival que é tipo um dos grandes encontros, né, do cinema brasileiro, e também um lugar de muita efervescência, que sempre está passando filmes muito instigantes, realizadores e realizadoras jovens, novos, né, coisas inéditas. Então é um festival muito que deixa a gente muito feliz de estar passando o filme. E é isso, é um festival que faz parte da minha trajetória dentro do cinema. O primeiro festival que eu fui na minha vida fora aqui do Ceará foi Tiradentes. Antes mesmo do Estrada para Ítaca, eu estava com um curta lá chamado Cruzamento, e foi o ano que também passou o Sábado à Noite, que era um outro filme cearense que foi importantíssimo dentro da minha trajetória como realizador, assim, importante como espectador. Eu fui espectador desse filme, e para mim foi muito impactante ver um filme cearense naquela sala lá de Tiradentes, naquela tenda, e toda a repercussão que o filme teve. E depois disso tive presente em muitas mostras, assim, com Estrada para Ítaca, com Os Monstros, com Os Compunhos Cerrados, com curtas, filmes Selvagem, Forte Aquário. Então é um festival que faz parte da minha trajetória. Acho que faz parte do cinema brasileiro que vem sendo feito aí desde os anos 2000. Então, para mim, é uma alegria muito grande, assim, diferente esse ano, né, por não ter essa possibilidade de ter os encontros presenciais, de ter aquela tenda maravilhosa, de ter todos aqueles debates calorosos que rolam em Tiradentes. Mas é importantíssimo também estar passando. Tenho certeza que muita gente vai ver os filmes, vai acompanhar a programação, mesmo sendo um festival online. E todos os longas que você fez posteriormente também foram em co-direção, né? Sempre com algum desses diretores junto com você. E o PAGEU é o primeiro com essa, digamos, a primeira direção solo em longas-metragens, né? Então, eu queria que você falasse como que foi você concentrar todas as tomadas de decisão em um projeto, né, tão grande, né? Hoje em dia você e a sua produtora tem uma carreira consolidada, mas mesmo assim é um desafio, não deixa de ser uma novidade dentro da sua carreira. E se você teve se adicionou alguma marca mais autoral, algum elemento que diferencia ele de outros filmes, ou se você só seguiu a sua experiência, a sua intuição dentro da sua carreira nesse primeiro longa solo como diretor. Fazer filme é sempre uma experiência nova, assim. Eu estou agora rodando o meu 8º longa-metragem,
mas é como se fosse o primeiro, assim, porque cada filme é um processo diferente, é tudo muito único, assim. É lógico que tem um acúmulo de experiências que vai ajudando a gente, mas também são sempre muitas novidades, muitos imprevistos, muito a relação com a equipe, tudo, cada filme é uma experiência, né? E aí, com certeza, é muito diferente você estar dirigindo um filme com a direção em que tudo vem fruto de conversas, debates, todas as decisões são tomadas coletivamente pelos diretores, de um processo em que você está dirigindo sozinho. Mas eu acredito muito assim na direção coletiva. Eu acredito muito no cinema como essa arte coletiva, a arte do encontro, a arte da troca. Então, por mais que eu assine ali a direção sozinha, mas o filme é completamente uma cocriação com a Fátima Muniz, que é que interpreta a personagem principal, com toda a equipe, assim, tudo é muito conversado. Eu gosto de ouvir muito a equipe, assim, sempre procuro ter pessoas ao meu lado que eu confio muito, que eu admiro. Então, apesar de eu estar ali dirigindo sozinho, ocupando esse cargo de direção sozinho, mas continua sendo uma criação coletiva. Então, nesse sentido, não muda muito. Assim, é sempre um processo de muita escuta. Assim. Para mim, dirigir é um grande processo de escuta, assim, para ir construindo junto o filme. Pedro, nós da Apostila somos entusiastas desse estilo de filme que vocês fazem, que a gente não sabe muito bem como denominar, né? Então, na verdade, eu ia fazer duas perguntas separadas, mas eu acho que faz sentido fazê-las juntas, você já vai saber por quê. Uma das questões é que existe uma certa inspiração para o fantástico, né? Eu queria saber quais são as suas referências e as referências do conjunto, né? Do coletivo, né? Se tem esse bate-papo, como você disse, essa conversa sempre, quais são os nomes que pintam nesse sentido? E também, além dessa questão do fantástico, tem um terror ali quase eminente, né? Alguma sensação de que algo está meio fora do lugar, né? Embora a gente ache difícil, novamente, como eu disse, denominar exatamente o que é ser terror, se cinema fantástico, se é surrealismo, o que é feito ali, e a gente nem gosta, né? A gente gosta dessa coisa meio assim, que incomoda no bom sentido, né? Que instiga você a ver as cenas e rever e, de repente, descobrir coisas que, num primeiro olhar, não foram vistas. Então, a gente queria perguntar se essa aproximação com o gênero do terror é proposital, se ela aparece como um acidente de investigação estética, e como é que isso se relaciona com os próprios traumas sociais que às vezes são tratados, às vezes não, né? Sempre são tratados nos filmes de algumas maneiras. Maravilha. No caso do Pajeú, especificamente, eu acho que essas duas coisas estão misturadas, assim, tanto o fantasmagorismo quanto o terror, né? E aí eu acho que eu consigo enxergar vindo de dois lugares diferentes a vontade de ter isso no filme. Eu acho que a primeira coisa está no próprio Pajeú, né? No Riacho Pajeú. Esse riacho que já foi tão importante para a Fortaleza, mas que desapareceu. Então, quando eu era criança e ouvia falar do Pajeú, ou nas aulas de história, ou quando estava passando ali por perto e surgia um mau cheiro e alguém falava, é o Pajeú, e aí se falava desse riacho que existiu e não existe mais, para mim ficava uma coisa meio de fantasma, assim, de um rio fantasma, que já existiu, mas não existe mais, que só sobrou ali, o fantasma dele. E, ao mesmo tempo, quando chovia, né, e quando chove aqui em Fortaleza,
o riacho que está submerso, ele emerge e toma conta da avenida que tem lá perto, das ruas, então alaga e o riacho vem à tona. E isso também, para mim, sempre vê uma coisa meio fantasiosa, assim, dessa coisa que surge do chão, que está enterrada, mas que, de repente, renasce. Quase aquele filme de zumbi que a mão sai de dentro da terra. Então, sempre teve isso muito na minha cabeça, assim, do Riacho Pajeú como um riacho meio fantasma. Mas também tem muito a ver com o período que a gente foi filmar o filme, que foi logo no começo do governo Bolsonaro. Então, estava tudo muito confuso, como continua. Existia uma grande confusão, assim, de não acreditar muito no que estávamos vivendo, assim. Então, estava meio pesadelo e realidade se misturando. E isso era uma coisa que estava contaminando ali todo mundo da equipe. Então, foi meio impossível, não nesse momento exato, com as discussões que a gente estava tendo, não trazer algo de terror para o filme, porque era o sentimento de todo mundo que estava fazendo o filme naquele momento. Eu vou fazer 2 comentários. Um é que é muito bom para a gente, você é o segundo cineasta cearense que a gente está entrevistando hoje, né? Eu acho que essa coisa da virtualidade faz com que a gente se aproxime de espaços outros. E a outra coisa que eu não pude deixar de notar, o disco voador na sua camisa. E eu acho que tem tudo a ver também com o que a gente está conversando de alguma maneira. Qual foi o outro cineasta cearense? A gente entrevistou o Roger Pires do Swingueira, inclusive eu vou até puxar essa pergunta, né, já que a Roberta citou, depois eu volto para o Paz de hoje. Eu queria falar um pouco da cena do cinema cearense dos últimos anos, né, porque ele falou que, né, ele não apenas como um realizador, ele como espectador, até para ele decidir qual o caminho que ele ia seguir dentro das áreas de interesse dele, o movimento do cinema no estado do Ceará incentivou ele a se tornar também um realizador, a procurar ter uma produtora. A gente vê uma cena muito aquecida, com várias possibilidades, várias narrativas, e a Mar Revolto foi fundamental para esse desenvolvimento, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa produção audiovisual do Estado, e aí já puxando para o lado da equipe de vocês, né, a gente antecipar um pouco o que vocês estão desenvolvendo para os próximos anos aí. Primeiro, para dizer para a Roberta, essa blusa aqui é do Janela, então é de outro festival importantíssimo aqui do Brasil. Eu acho maravilhosa, adoro. O cinema cearense acho que vive um momento mágico, assim, um momento... Voltou. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Foi só uma interferência do disco voador mesmo. Então, você estava falando que vive um momento mágico, e depois a gente não ouviu mais nada. Um momento mágico que eu acho que era impensável há 15 anos atrás. Assim. Há 15 anos atrás não tinha um curso de cinema aqui em Fortaleza, assim, um curso prolongado. Hoje em dia tem 2, 3 universidades, vários cursos, uma efervescência muito grande, muitos profissionais trabalhando nas diversas áreas, assim. Então é um momento muito, muito especial, mas ao mesmo tempo também nós não temos a menor noção do que será o futuro, porque esse momento especial, como todo o cinema brasileiro, depende muito das políticas públicas. E a gente não tem ideia do que vai acontecer com as políticas públicas, porque as políticas federais, nesse momento, estão paralisadas, sempre correndo risco de deixarem de existir. E isso é um grande temor, assim, porque tudo que foi construído nesses últimos 10, 15 anos está correndo risco agora. E isso o cinema cearense, que está nesse momento complexo, eu acho, de viver um auge, nunca se produziu tanto, coisas tão diversas,
que estão circulando, estão chegando nas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem como vai ser o amanhã. Aqui na Mar Revolta agora a gente deu muita sorte. Estamos produzindo agora um longa que é dirigido por mim, que o nome é A Filha do Palhaço. E estamos nesse processo. Hoje estou na folga, inclusive estou aqui meio lento porque estamos filmando noturno, então estou aqui com o fuso horário meio estranho. Mas tivemos essa sorte de estar conseguindo agora, nesse momento complicado do cinema brasileiro, estar conseguindo filmar. É uma filmagem diferente, cumprindo vários protocolos, máscaras, álcool, distanciamento, tentando reduzir tudo, mas estamos conseguindo estar trabalhando nesse momento. Eu acho que eu vou juntar duas perguntas novamente, né? Que, na verdade, eu acho que uma você já respondeu um pouco, que é sobre a questão estética do filme, né? Eu acho que os filmes, na verdade, do filme não, dos filmes, né? Eu acho que os filmes que vocês fazem numa dobradinha, num trio, né? Eles têm uma característica, uma linguagem muito própria, né? E eu queria saber um pouco sobre a fotografia, né? Como é que é feita essa escolha do diretor de fotografia, ou até da atmosfera que vai compor ali aquele filme. Mas, junto com isso, você falando dessa dificuldade de se pensar o cinema para frente, né? Por conta das políticas públicas, e até de repente, o terror e uma narrativa meio insólita aparecer como uma resposta imediata a situações que poderiam ser fílmicas, né, que são tão surreais, que beiram o insólito por si próprio. A gente tem visto também alguns curtas latino-americanos, né, acompanhado o cenário dos países que estão aqui ao redor. A apostila tem uma aposta muito do diálogo com esses cineastas que estão aqui e de tentar entender como a gente pode furar alguns entraves políticos e econômicos para tentar fazer arte, né? Eu queria saber também se vocês dialogam de alguma maneira para fora do Brasil, se existe esse encontro, né? E mesmo que não seja um diálogo direto, se você vê isso em outros diretores, até brasileiros mesmo, ou chegaram a conversar em algum momento sobre como, às vezes, essa narrativa um pouco insólita, ela aparece como resposta, né? Sobre a fotografia, né, eu acho que também cada filme pede uma atmosfera, cada filme pede uma linguagem diferente, né? Também nossos filmes variaram muito, assim, tiveram filmes que nós, quando dirigíamos os filmes no quarteto, a gente mesmo fotografava os filmes. Depois fizemos filmes tanto com o Vitor de Mello, que é o diretor de fotografia do Pajeú, quanto com o Ivo Lopes Araújo. Então, cada processo é diferente. No caso do Pajeú, o filme tem uma relação forte com o documental, né? A gente filmou muito na rua, a gente filmou muitos encontros que eram improvisados. Então, a gente tentou levar isso para a fotografia, uma câmera na mão que estava ali mais viva, que se adaptava à própria luz do dia, à luz da cidade. Então foi um processo, e com a fotografia do Vitor de Mello, que é um parceiro meu assim que a gente trabalha junto há mais de 10 anos. Então, também sempre pensando em estar próxima da personagem, porque o filme é muito focado nela. Então a fotografia vai sendo construída dentro desses elementos que o próprio filme vai pedindo. Eu acho que, além da conversa explícita, eu acho que há uma comunicação invisível que é feita por quem está querendo pensar as coisas, nossa relação com as cidades, com o país, com o mundo.
Então, sempre acontece de ter uma comunicação, mesmo que não programada, das coisas, assim. Esse ano mesmo eu participei de um debate que eram com vários filmes sobre que tinham a ver com rio, com riacho, com água, com desaparecimento. Então, acaba que os temas e as questões, elas vão pipocando nos lugares de forma naturalmente orgânica, sem que às vezes precise de uma conversa, de uma interlocução. Mas eu sinto que as coisas estão muito ligadas, assim, eu acho isso muito vivo, assim, muito interessante. Você vê que é um filme que é feito aqui no Ceará, às vezes está super ligado com um curta que foi feito lá na Colômbia, que está ligado com um filme que foi feito lá em São Paulo. Então, essas interlocuções estão acontecendo porque eu acho que quem está fazendo arte, quem está fazendo filme, está sempre tentando entender de alguma forma o que está acontecendo ao redor da gente, né? Eu ia chamar a atenção para dois elementos do Pajeú. Um, você já até respondeu, né, que esse caminho mais documental, né, e você já até falou, né, dentro da fotografia, da câmera na mão, na filmagem de rua, como você trouxe esse insólito, né? E isso lembrou, né, até comentei com a Roberta, que um dos grandes filmes do ano que a gente viu dentro da América Latina, ano passado, foi o Panqueá, com o filme Panamenho, que usa um pouco desse personagem, pessoa, como condutor da narrativa, né? A gente tem um antropólogo que ele é ficcional o trabalho dele, mas em determinado momento é documental. E aí eu queria chegar no segundo ponto, que é justamente a Fátima Muniz, né? Ela interpreta a Maristela e ela, apesar de ser uma atriz, já ter trabalhos como atriz, ela também é professora. Então, ela também debruçou o olhar enquanto pessoa durante o filme. Eu queria saber como que foi a escolha dela, né, e o que ela foi trazendo para o filme com as vivências dela, o olhar dela sobre aquele território, né, porque a personagem é uma personagem de chegada naquele território, ela vai traçar uma cartografia social em cima da chegada dela. Eu queria saber como que a Fátima se inseriu nesse projeto ali, como que ela chega e como que ela vai trazendo também contribuições durante o processo do filme. A Fátima, eu já tinha trabalhado com ela outras vezes, eu como técnico de som e ela como atriz, então eu já tinha visto ela no teatro, já tinha visto outros filmes com ela, então era uma atriz que eu admirava muito já, e tinha já tinha vontade de trabalhar mais com ela e achava, e aí chamei ela, assim, não rolou teste, não rolou nada disso, assim, foi um convite direto para ela e ela aceitou. E aí, a partir do momento que ela entrou no filme, começou uma construção conjunta, assim, de quem era Maristela. E a Fátima contaminando muito Maristela, lógico, assim, trazendo muitas coisas dela para a personagem, porque como o filme tem essa relação com o real, é meio ficção, é meio documental, é meio realidade, é meio delírio, esse contato com o real era muito importante para a gente. Então, todas essas semelhanças que tem no filme entre Maristela e Fátima foram coisas que a gente foi trazendo. O fato da Maristela ser professora como a Fátima, uma certa espiritualidade da Maristela, uma cena que foi também a Fátima que propôs, quando ela vai para uma terapia do som. Então, foi uma construção muito coletiva e isso, e muito da Fátima levando coisas da vida dela para a Maristela. E tinha esse grande desafio de ter tanto ela se relacionando com atores, como ela se relaciona com o Yuri, como ela se relacionando com pessoas especialistas sobre o Rio, sobre geografia, mas como também com pessoas na rua aleatoriamente, no improviso total, assim. Então, não era um papel fácil, assim, porque ele tinha que estar focado em vários momentos diferentes e tentando manter a mesma personagem, manter a unidade dessa personagem. Então, eu quis chamar uma atriz que eu sabia que eu poderia confiar e que ia passar por esse desafio. Então, eu já tinha muita convicção da Fátima, assim. Então, foi um convite feito direto a ela, que ela aceitou e a gente construiu o filme todinho junto.
É bem marcante a presença dela no filme, né? Tem outras pessoas também que a gente já teve a oportunidade de entrevistar. Uma é o Muniz Filho, que foi produtor de set do PAGU, né? E a gente entrevistou ele quando ele lançou Noite de Sereste, que também vai estar na Mostra Tiradentes, com o Sábio Fernandes. Quer dizer, é mais um realizador do Ceará que está colocando aí as obras nos festivais grandes. E teve também, no Cine Ceará, teve uma experiência sua, né? Que como foi no mês passado, a gente está gravando com ele muito fresco na cabeça, eu queria que você dividisse também um pouco, que foi você foi assistente de direção do Última Cidade, né? Que é o primeiro longa do Vitor Furtado, que também já teve curtas-metragens circulando em festivais. É, e é um filme, né, que como a Roberta falou, né, ele dialoga, eu acho que ele dialoga bastante com essa narrativa latino-americana, dessa relação com a terra, né? Traz muita relação com a terra ali. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de trabalhar dessa vez com o Vitor, né? E como que vocês conseguem até administrar essa pluralidade de funções ali, né? Que vocês estão sempre, né? Um monta um filme que o outro dirige, o outro faz corroteiriza o filme e uma terceira pessoa dirige, né? Eu queria que tratasse dessa dinâmica e falasse também desse trabalho do Última Cidade, que também é muito bonito. Espero ter outras oportunidades em outros festivais em 2021, para quem não conseguiu assistir. Na verdade, no Última Cidade, eu não fui assistente de direção, eu fui diretor assistente, porque, assim, são coisas um pouco diferentes, que o assistente de direção é um trabalho, assim, bem técnico, é quem faz a ordem do dia, é quem fica controlando os horários no set, e eu não teria a menor capacidade de fazer isso. E é uma função, né, importantíssima para o filme. No caso, assim, o diretor assistente, que é como eu assino o Última Cidade, e que eu também fiz isso no Medo do Escuro, do Ivo Lopes Araújo, é um parceiro ali da direção para estar ali conversando em todos os momentos, para estar ali dividindo, para estar consultando, assim. E eu achei maravilhoso fazer isso nesses dois filmes. Assim, eram com duas pessoas que eu admiro muito, o Ivo e o Vitor. E é sempre bom estar no set, estar presente, estar vendo as coisas sendo criando, estar vendo as coisas nascendo. Então foi um prazer, eu adoro o filme, assim. E ele estreou no Cine Ceará, né? Espero que agora em 2021 ele possa rodar mais, chegar no cinema depois que todo mundo tiver vacinado e que as pessoas possam ver, que eu acho um filme bem bonito. Pedro, eu vou arriscar aqui uma análise sobre isso que você falou e sobre os outros papos que a gente bateu também, né? Eu acho que a cena de Fortaleza e do Ceará, ela vem forte justamente porque existe uma diluição dessa coisa do cinema de autor, né? Existe sim uma marca, né? Existe sim uma certa marca estética e narrativa, mas existe um conjunto de pessoas interessadas em temas, em propostas, em diálogos e que se propõem a trocar ali no set, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha esse boom de filmes vindos daí, com as mais diversas temáticas, né? Vocês às vezes se repetem ali nos letreiros, mas isso que o Jorge falou, mudando de função, mas eu acho que isso que faz com que o filme fique rico, porque não tem aquela coisa do meu filme, né, assinado por mim e tal. Todos vocês falaram muito em coletividade, em sentar com o outro e conversar, em procurar, às vezes, pessoas que não trabalham nem diretamente com você, mas que você admira, e trocar um papo e tal. E eu acho que a impressão que eu tenho é que isso fez florescer aí uma cena bem interessante nos últimos anos, né? Meados dos anos 2000 até a gente não sabe o que vai acontecer por conta das questões políticas, mas eu espero que
não enfraqueça esse cenário, porque ele traz filmes muito interessantes mesmo, né? Desde é, eu gosto muito do Inferninho, né? Tem crítica minha lá na apostila, mas aí a gente vê o Pajeú, né? Vocês transitam pelos gêneros e pelas narrativas, acho que justamente por conta dessa abertura para dialogar mesmo. É muito interessante isso que você está dizendo, né? A gente parar para analisar que alguns filmes que a gente citou agora cearenses são todos co-direções, né? O Swingueira é co-direção, o Noite de Seresta é co-direção. Eu acho que tem um pouco, acho que essa troca tá para além do cinema, assim. Eu acho que tá em todas as linguagens, assim, na música, na dança, no teatro aqui de Fortaleza. E essas linguagens se encontram muito, assim. E acontece essa troca efervescente, que eu acho que é muito importante, assim. É isso, para além das pessoas do cinema. E nesses filmes estão essa mistura, né? Muitos músicos daqui estão nas trilhas, nas composições desses filmes, os atores são os atores do teatro, a galera que faz cenografia às vezes vem das artes visuais e por aí vai. E eu acho que também vem essa vontade de uma criação coletiva, mais ou menos começou aí quando a gente está falando no meados dos anos 2000. O Ceará vinha num hiato muito grande de cursos de formação, como também de realização. Assim, se realizava um longa a cada 5 anos aqui. Tinham poucos realizadores, assim, era o Rosenberg Cariri, talvez o Volney Oliveira, e só, assim. Então, acho que as pessoas que estavam ali naquele momento não tá para fazer. Não era, sozinho não ia chegar em nada. Então começou a se juntar, a fazer isso, se juntava com a galera do teatro, se juntava com a galera da música, fazia uma coisa, fazia outra, inventando. E eu acho que isso que nasceu lá atrás, esse processo coletivo de se juntar e de se escutar e de troca, permanece de alguma forma nos filmes, independente disso. Assim, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Cabeça de Negro, que para mim é um dos melhores filmes cearenses de todos os tempos, e que é dirigido pelo Del Cardoso, e que é lógico que é a cara do Del Cardoso o filme, é o filme dele, mas eu vejo lá total a Taizinha que estava na arte figurino, vejo a Daisy que estava na direção de arte, vejo lá a criação dos atores, vejo a Nathalie Rocha que estava na preparação do elenco. Sim, eu consigo também ver os outros. Então, assim, eu tenho certeza que o Del, para fazer o Cabeça Negra, escutou muito toda a equipe dele, que é um trabalho coletivo também. Então, e talvez assim, talvez isso eu não sei se é uma particularidade do Ceará, mas com certeza eu acho que é uma característica. E que isso está nos cursos de formação. Acho que os cursos de formação aqui, seja o da Unifol, da Vila das Artes, do UFC, estimulam essa criação coletiva, estimulam essa troca, talvez também esse experimentalismo, assim, de estar ousando um pouco, estar experimentando, seja flertando com o gênero, seja sendo mais ousado na sua linguagem ou tema. Mas eu acho que há um estímulo aqui tanto a essa criação coletiva como a experimentar novos caminhos, talvez pelo fato de não ter um único caminho traçado aqui. Aqui não tem assim, para você virar diretor, você vai ter que fazer não sei o quê, ser não sei quantos anos fazendo não sei o quê. Aqui não existe um caminho, aqui as pessoas vão abrindo os próprios caminhos. Bom, queria agradecer ao Pedro Diógenes pela entrevista. Queria que ele deixasse um recado final para quem vai assistir Pajeú. Até o dia 30 de janeiro vai estar de graça no site da Mostra Tiradentes, então aproveitem, assistam. Pedro, queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo a entrevista e agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Foi incrível a conversa. Muito obrigado. Eu queria agradecer vocês, maravilhoso estar conversando, agradecer também o trabalho de vocês, eu acompanho, e são textos maravilhosos, a gente percebe ali o amor que vocês têm pelos filmes, pelo cinema brasileiro, então isso é importantíssimo, e para quem estiver aí vendo, ouvindo, que vejam aí, prestigiem a Mostra de Tiradentes,
é uma curadoria feita com muito carinho, então, assim, vale a pena ver, assim, esse ano tem uma homenageada maravilhosa, Paula Gaetão, uma deusa, uma rainha, filmes maravilhosos, um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos vai estar passando aí, que é o Luz nos Trópicos, vai estar estreando o filme dela, vai estar passando muita coisa massa, Mostra a Aurora é sempre imperdível, para ver o que está aí surgindo, quais são as novidades do cinema brasileiro. Então, acompanhar e vamos todo mundo também torcer aí para o cinema brasileiro não acabar, que não destrua o cinema brasileiro e que a gente possa continuar nesse momento tão rico, tão forte do nosso cinema. Obrigada, Pedro. Esse foi mais um Apostila Convida dentro da Mostra Tiradentes. Que siga forte aí, cinema no Ceará, ainda traga muitas surpresas para a gente. A gente acompanha vocês de perto. Muito obrigado. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para os amigos. Se você está ouvindo pelo Spotify, acompanha a gente no feed. Né? Esse foi mais uma Apostila Convida. Muito obrigado a Roberto, muito obrigado ao Pedro e até a próxima. Até. Tchau, tchau.